uma coisa que eu preciso falar para vocês também, eu falei sobre Bereshit, Gênesis 2:4, que aparece o nome de Abraão codificado, que Elohim fez o mundo em Abraham, né, para a descendência de Abraham. Uma outra coisa interessante é que é a primeira vez em toda a escritura, em toda a Bíblia, que aparece o tetragrama, o nome do Criador, Yahuwah. Quem quiser anotar, Gênesis 2:4, pela primeira vez aparece o nome Yahuwah, tá? Lembrar que no relato da criação, 32 vezes aparece o título do Criador, tá? Elohim, tá? Por quê? Enquanto que Yahuwah, que é o nome sagrado, representa Hesed, representa favor imerecido, o título Elohim, tá? Representa o quê? Gevurah, representa força. Ou seja, então, são características do nosso Elohim. Ele é misericordioso, mas ele também é justo, tá? A gente nota que quando nesse capítulo, né, só usa Elohim, a gente não vê Yahuwah, né? Porque está representando o poder criador. Poder criador. Né? Quando ele começa a usar Yahuwah, né, quando ele começa a criar o homem, né, é como se ele se aproximasse, né? Então, aí a gente tem mais um princípio, é o princípio de um Elohim que olha o caos, né? Que nem a gente está falando, o caos da nossa vida, da nossa história, onde a gente se encontra, e aí ele joga a luz e começa a preencher, né? E ele parece distante, mas ele não está distante. Na verdade, quando ele se aproxima, aí é apresentado o nome Yahuwah, né? Que é o capítulo 2, no capítulo 2, né? Exatamente, no capítulo 2, versículo 4. Onde ele se aproxima do ser humano. Então aí ele chega mais próximo de nós, né? E isso me lembra a Parashá Hazino, né? Que fala da proximidade, né? Um cântico mais próximo, né? Alguma coisa mais íntima. Ter mais intimidade, né? Uma coisa mais... chamar os céus. Exatamente, um Elohim que olha o todo, né? Olha o caos e ao mesmo tempo se aproxima e olha-nos individualmente, né? A nossa história individualmente. E nos toca individualmente, né? Muito show isso. Então, muito show isso que a Mary falou. Ou seja, a gente vê no relato da criação, 32 vezes aparece Elohim, tá? Que é um plural majestático, tá? Então, a gente vê Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Ou seja, no princípio criou, tá? Elohim, que é uma palavra no plural majestático, tá? Representa as manifestações poderosas do nosso Elohim, mas o verbo é o que? É no singular, Bereshit bara Elohim. Olha que coisa interessante, mostrando mais uma vez que embora Yahuwah se manifeste da maneira que melhor lhe aprouver, tá? No entanto, ele é o que? Errado, tá? Ele é o que? Ele é um, tá bom? Yahuwah é um. Então, embora o título Elohim seja um título que demonstre o que? Gevurah, força, severidade, ao contrário do tetragrama, que representa Hesed, né? Bondade, favor imerecido, tá? Mas o Criador, ele vai se mostrar do jeito que for mais apropriado, tá? Do jeito que for mais apropriado. A gente vai ver que quando os nossos primeiros pais, Adão e Havá, eles pecam, olha que coisa maravilhosa. Diz, Yahuwah Elohim vai estar falando com eles. Ou seja, eu sou misericordioso, estou revelando o meu nome, né? Claro que eles já sabiam o nome do Criador, eles já sabiam, mas ele se manifesta como Yahuwah Elohim. Ou seja, eu sou bondoso, tá? Mas o meu título Elohim, tá? Significa que eu preciso ser justo também com vocês, tá? Ou seja, então a gente precisa prestar atenção nesses detalhes, nessas sutilezas das escrituras, tá? Mais uma vez, quando fala o nome Yahuwah, está associado a Hesed, tá? Ou seja, graça, piedade, favor imerecido. E Elohim, tá? A severidade, a Gevurah, força. Mas embora ele use o título Elohim, tá? Para criar os céus e a terra 32 vezes, a gente lembra que a gemátria da palavra coração em hebraico, que é Lev, qual é a gemátria? 32, tá? Um Lamed e um Veit, tá? Ou seja, 32. Então, a gente percebe esse princípio. Pode falar. Também é dito, né, que 32, que é o número de vezes que Elohim aparece, né?
multiplicado por 26, que é a gemátria de Yahuwah, né? Dá 832. 832 é a gemátria de Eretz Israel. Uau! Então aponta para Eretz Israel, entendeu? O Elohim é como se a terra de Israel fosse o alvo dele. O alvo dele, uma miniatura, né? O alvo. Né? Então ele já fez tudo em prol de Israel. Né? O início da criação aponta para Israel. Então ele fez tudo pensando em Israel já. Então isso é maravilhoso. Esses comentários eles são assim maravilhosos. Por quê? O Criador não foi pego de surpresa, ele já sabia o fim desde o início, tá? Em Yeshayahu é dito o seguinte, em Isaías, que Yahuwah Elohim, ele revela o fim desde o Bereshit, ou seja, desde o princípio, tá? Eu já falei algumas semanas atrás, mas vou falar de novo, porque muitas vezes entram pessoas novas. Olha que coisa espetacular. A palavra céus em hebraico é o quê? Shamayim, tá? Qual é a gemátria? 390. 3 mais 9 mais 0 vai dar o quê? 12. Ah, não é possível. Ah, isso deve ser uma mera coincidência. Ah, tudo eles querem dizer que está pensando em Israel. Vamos ver a palavra terra. Vamos lá. Eretz é 291. 2 mais 9 mais 1 vai dar o quê? 12, tá? Então é impressionante. Ah, mas isso é mera coincidência. A idade do primeiro ser humano que foi criado, Adão, tá? Adão Rishon, tá? O nosso pai Adão. Quantos anos ele vive? 930 anos. 9 mais 3 mais 0, 12. Então, o Criador em todo momento ele está falando conosco a nível Sod, tá? A respeito do seu povo de Israel. Lembrar mais uma vez, Gênesis 2:4, tá? Quando fala em Bereshit 2:4, tá? Para vocês marcarem nas escrituras de vocês, estas são as origens dos céus e da terra ao serem criados no dia que Yahuwah Elohim os fez. Aí aparece a palavra Beribaream, que é do verbo bará, tá? Embaralhando as letras vai formar o quê? Be-Avraham, ou seja, a gente poderia traduzir, estas são as origens dos céus e da terra ao serem criados em Avraham, no dia que Yahuwah Elohim os fez. Olha que coisa maravilhosa. Então, tudo o Criador já sabia, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele já sabia de todas as coisas, tá? Vamos lá. Sobre Gênesis 1, primeiro, vamos lá. Elohim existe. O passo essencial para agradá-lo é reconhecer a sua existência. Isso é mencionado em Ivrim, Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ora, sem emuná, sem fé, é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Elohim creia que ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Tá? Então vamos lá. Então, primeiro, Elohim existe. O passo essencial para agradá-lo é reconhecer a sua existência. Ivrim, Hebreus 11, 6. Segundo, Elohim existia antes que houvesse um universo e existirá depois que o universo perecer, tá? Então, lá em Ivrim, tá? No capítulo 1, não vai dar tempo da gente ler todos os textos, tá? Anotem, Hebreus capítulo 1, do versículo 10 até o 12. Terceiro, Elohim é o principal personagem nas Escrituras. Ele é o sujeito do primeiro verbo na Escritura. Na verdade, ele é o sujeito de mais verbos que qualquer outro personagem e executa uma variedade mais ampla de atividades do que qualquer outro ser mencionado nas páginas sagradas. Quarto, como Criador, Elohim tem feito o que nenhum ser humano jamais poderia fazer. Em sua forma ativa, o verbo hebraico bará, que significa criar, nunca tem um sujeito humano. Então esse verbo bará só é usado para o Criador. Olha que espetáculo. Portanto, bará significa uma obra que é exclusiva de Elohim. Quinto, Elohim é misterioso. Tá? Então ele é misterioso. Lá em Isaías diz o seguinte, em Yeshayahu, verdadeiramente, ó Elohim, tu és um Elohim que te ocultas. Olha que coisa extraordinária, tá? E em Provérbios, Mishlei diz que a glória, a kevod de Elohim é ocultar-se. E a glória, a kevod dos reis é esquadrinhar todas as coisas. Então nós somos reis e sacerdotes, precisamos entender que o Criador usa o princípio do quê? Da ocultação, tá? Então, ainda bem que ele usa esse princípio da ocultação, tá? Porque quem muito é dado, muito será cobrado. Se logo que a gente começasse a buscar o Criador, todos os segredos fossem revelados para nós,
seríamos passíveis de uma cobrança muito maior. Então, é conveniente que o nosso conhecimento de Torá vá aumentando na mesma proporção que a gente adquire o quê? Uma maior maturidade, tá bom? Então, vamos lá. Quinto, Elohim é misterioso. Embora a palavra hebraica para Elohim seja plural, a forma do verbo do qual Elohim é o sujeito é singular, tá? Como eu disse, Bereshit, Bará, Elohim, tá? O Bará é no singular. Talvez isto seja uma alusão sutil à natureza de Yahuwah, tá? Mais uma vez, na Peshita aramaica, tá? Ou seja, aliança renovada, Brit Hadashah, os Ketuvim Netzarim, tá? Lá no capítulo 1 de Ivrim, de Hebreus, fala que o Mashiach, tá? É o que? É a expressão exata, é a Kenumá, ou seja, é a manifestação exata de Mariá, de Yahuwah Elohim, tá? Ou seja, Mashiach é Yahuwah. Então vamos lá. O Criador se manifesta do jeito que ele quiser, tá? Ou seja, é um dos atributos dele. Ele é o que? Ele é todo poderoso, ele faz o que ele quiser, tá? Ele não é limitado como nós. Mas até mesmo nós, com todas as limitações, com a tecnologia que a gente tem hoje em dia, a gente consegue se manifestar de diversas maneiras. Por exemplo, se a gente for falar de uma maneira, qualquer exemplo que a gente quiser traçar será simplório, será pobre, tá? Só para facilitar, tá? Ou seja, Elohim não cabe no universo, mas ele precisa interagir conosco, tá? Então ele se esvazia de todo o seu esplendor, como diz Paulo, Shaul, em Filipenses capítulo 2, ele se esvazia de toda a sua glória, toda a sua kevod, tá? Para interagir conosco. Imagina, nós estamos interagindo, cada um tem aí a sua conta no Google Meet, tá? Imagina se a gente não se expressasse através dessa conta, como é que seria? Como é que se a gente quisesse entrar dentro do celular, ou do computador, ou do tablet, o que aconteceria? Iria quebrar. Se nós, meros mortais, precisamos nos contrair para interagir, agora uns com os outros, tá? Vamos dizer assim, através, vou usar aqui entre aspas, da emanação do Google Meet, muito mais o Criador, que não cabe no universo, tá? Não é limitado como nós. A gente vê que, quinto, Elohim é misterioso. Embora a palavra hebraica para Elohim seja plural, a forma do verbo do qual Elohim é o sujeito é singular. Então isso é uma alusão ao quê? Às emanações do nosso Elohim, tá? Então vamos lá. Ele é o Criador dos céus e da terra, tá? Ele não apenas simplesmente modifica uma matéria que já existia, porém, ele chama a matéria à existência a partir do nada, tá? Então vamos abrir no Sefer Tehillim, tá? No livro de Salmos, capítulo 33, vamos lá. Salmo 33, vamos lá, versículos 6 e 9, tá bom? Vamos lá. Pela palavra de Yahuwah foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo sopro, pelo espírito da sua boca. Versículo 9. Porque falou e tudo se fez, ordenou e logo tudo apareceu. Então olha que coisa extraordinária, né? Só o nosso Elohim para fazer isso. Ou seja, ele criou os céus e a terra do nada. Hebreus, Ivrim 11:3 também confirma isso, tá? Vamos lá no Sefer Ivrim, tá? Pela Emuná, entendemos que os universos, pela palavra de Elohim, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, do que é visível. Ou seja, então as coisas visíveis foram feitas depois, tá? Como a gente estava falando, Elohim, ele criou 7 coisas antes o quê? Dos céus e da terra, tá bom? Então vamos lá. Então a gente vai estar prosseguindo. Vamos lá. Então a gente vê que o versículo 2, no versículo 2 de Bereshit, no 1 diz assim, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No versículo 2 diz, Ve'haaretz haetah tohu vavohu ve'rosher al penei terrom ve'ruach Elohim merachefet al penei hamayim. Então a gente vê, como a Mary estava falando, que Elohim ele é atraído pelo caos. Ou seja, quando a gente está passando um problema terrível, tá? É o momento que ele vem e nos pega no colo, tá? Então, o que acontece? Quando o Mashiach entra numa sinagoga, é relatado na Brit Hadashah, na Aliança Renovada, até os inimigos dele já sabiam que ele iria curar um homem que tinha uma das suas mãos mirrada. Olha que coisa interessante. Até os inimigos do Mashiach já sabiam
reconheciam a bondade dele. Tipo assim, ele não vai resistir. Ele é atraído pelo caos. A primeira coisa que ele vai fazer quando entrar na sinagoga, ele vai querer curar esse camarada aí que tem uma das mãos mirrada, né? E a gente sabe que ele cura. Ou seja, o nosso caos, a nossa miséria, tá? Atraem a presença da Ruach Elohim, da Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, do Espírito de Elohim. Então, se fosse qualquer um outro, a terra está caótica, desolada, sem forma e vazia, então eu vou me retirar. Não, mas pelo contrário, é como se fosse um imã, atrai a presença dele. E aparece o quê? Aparece essa palavra Merahefet, que a gente viu na Parashá Razino, tá? No cântico que Moisés ensinou para o nosso povo de Israel. Em Devarim 32 também. Em Devarim 32, na Parashá Razino, 32:11, anotem aí, tá? Deuteronômio 32:11, que é o quê? Que fala da águia, tá? Que o Criador é como a águia que adeja sobre os seus filhotes, ou seja, estende as suas asas. Então, Ruach Elohim pairava sobre a face das águas, e até os nossos irmãos da casa de Judá, que ainda não reconheceram o Messias, olha que coisa espetacular, eles dizem que o que pairava sobre a face das águas era o trono do Mashiach. Olha que coisa interessante, ou seja, o trono do Mashiach pairava sobre a face das águas, ou seja, trazendo alento, trazendo vida. Assim como a galinha que choca os seus pintinhos, né? Lembra a entrada de Yahushua em Jerusalém, né? Em Jerusalém, né? Ele fala, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha junta os seus pintinhos. Tu não quisestes, né? E tu não quisestes. Então, esse nosso Elohim, ele é maravilhoso, ou seja, talvez muitos de nós estejamos pensando, mas eu estou num caos terrível, o Criador não vai nem querer se aproximar de mim. Mas um coração quebrantado e contrito ele não rejeita. A gente vê que isso é um princípio mesmo, né, da criação. Você vê, ele foi atraído pelo caos em que Adão e Eva se encontraram quando comeram do fruto proibido. Né? Ele não se isolou de Adão e Eva, ele procurou conversar com eles. Ele foi atraído pelo caos, né, de Abraão, quando estava lá entre os ídolos do seu pai, e viu lá no coração dele, né, um desejo de sair daquela situação. Ele viu o caos, né, em Noé, em tantos outros, né, na terra, né, e tentou assim, e se aproximou, e assim ele faz durante todas as histórias da Escritura. Se a gente vê, ele usa esse princípio. Ele se aproxima sempre quando as coisas estão difíceis, né? Para consertar, para confrontar, né? Para chamar a razão, para jogar luz, né? Então a gente vê, é muito show isso, ou seja, então isso que a Mary falou é bem interessante, ou seja, que jamais venhamos pensar, tá, que o nosso caos, que a nossa miséria estará afastando o nosso Elohim. Pelo contrário, tá? Mashiach é o homem de dores, tá? Como diz em Isaías 53, Yeshayahu Nun Gimel, tá? Capítulo 53, ou seja, ele é o homem de dores, ele é atraído, tá? Pelo nosso sofrimento, tá?